Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 6. E logo nós leremos o texto. Meus irmãos, Jesus ele está proferindo o seu mais longo sermão, que ficou conhecido, como muitos sabem, como o Sermão do Monte. Jesus ele subiu no monte, nós não sabemos qual monte foi, mas foi com certeza um monte que ficava ao norte do mar da Galileia, provavelmente tendo logo após o lago ou o mar da Galileia, o mar de Genezaré ou Tiberíades, Cafarnaum, que era o local em que Jesus ele habitava. Tanto é que logo depois que Jesus ele proferiu o Sermão do Monte, ele vai para Cafarnaum. Nós observamos que esse monte, ele é o mesmo monte que Jesus subiu com o objetivo de passar a noite orando ao Pai. Porque logo pela manhã, ele iria escolher os seus 12 discípulos, que seriam depois chamados de apóstolos, como está no versículo 12 ao 16 desse mesmo capítulo 6. E apesar das multidões de pessoas de várias regiões próximas deste local estarem aguardando Jesus Cristo vir até elas, porque elas queriam ser curadas de muitas enfermidades, o Senhor ele se dirige aos seus discípulos e começa a ensinar os seus discípulos, como está no versículo 20. Ele direciona o olhar dele para os seus discípulos e passa a ensiná-los. Ou seja, Jesus não está dando padrões ou padrão comportamental ou padrões de comportamentos para que as pessoas estejam aptas a se tornarem participantes ou cidadãos do reino de Deus. No capítulo 4, versículo 24 e 26, ao trazer à memória parte daquele cenário da narrativa de Elias com a viúva de Sarepta, que nós ouvimos domingo passado, Jesus Cristo ele está reforçando que dar ouvidos à palavra do Senhor é a prova de que Ele é o Senhor das nossas vidas e é a prova de que Ele está sendo prioridade em nossas decisões, como nós vimos domingo passado. E como eu disse, queridos, essas verdades que nós vamos ver a partir de agora, no versículo 27 em diante, até o 36, é apenas um recorte do Sermão do Monte, mas nós vamos focar agora nas rendições do reino. Queridos, ouvir sobre as bem-aventuranças como resposta ou como presente, como recompensa do Senhor, é muito confortável, é muito abençoador, renova as nossas forças, fortalece a nossa fé, como bem-aventurados são vocês que agora têm fome e sede de justiça, porque serão plenamente saciados. Não é maravilhoso ouvirmos isso? Com certeza os discípulos, quando ouviram isso, eles também ficaram assim. Entretanto, Jesus ele passa agora a falar não de bem-aventuranças. Jesus não começa agora a falar de recompensas. Jesus ele começa a falar sobre rendições. Rendições. Que somente aqueles que são chamados por Deus estão habilitados a praticar e conseguem entender. O mundo nunca conseguirá entender os valores do reino de Deus, porque os valores do reino de Deus, eles têm muitas recompensas para aqueles que observam a lei do Senhor, mas possuem muitas rendições, muitas rendições. E eu gostaria agora de ler os versículos 27 a 36, e eu creio que, meus irmãos, a partir de hoje, até o versículo 36, quando nós observarmos, nós seremos profundamente confrontados pela palavra do Senhor. Diz o versículo 27: Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos,
Faça o bem aos que odeiam vocês. Abençoe aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pescadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Como o nosso irmão Sandro falou hoje pela manhã, esse também é um texto que não exige explicação. É autoexplicativo. Muitas pessoas no meio evangélico dizem que têm dificuldade de entender a Bíblia. Mas tudo aquilo que Deus pede que nós façamos para que vivamos para a glória de Deus, é possível entender. Aquilo que nós não entendemos muito bem, Deus levanta pastores e os capacita para ensinar a igreja a conhecer todos os conselhos do Senhor. Mas muito daquilo que o Senhor nos deu para que pratiquemos, o Senhor faz com que entendamos. E queridos, todas essas rendições do reino de Deus que vamos ver, pronunciadas por Jesus, são exortações que possuem um peso de mandamento, mas são condutas que são frutos de uma mentalidade submissa a Deus. Por isso que Jesus, ao falar isso, ele precisou direcionar o seu ensino aos seus discípulos. Porque se não for alguém chamado por Deus, nunca irá conseguir praticar essas rendições que são mandamentos. E qual é a primeira rendição que nós vemos aqui? Renuncie a si mesmo, amando e fazendo o bem. Não é simples? Pode fechar sua Bíblia, vamos orar, que Deus nos abençoe. Renuncie a si mesmo, amando e fazendo o bem. Meus irmãos, algumas palavras, elas não precisam estar explicitamente no texto para que nós a vejamos. E a palavra renúncia, ela não aparece no versículo 27. Olha o que diz. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Nós não enxergamos a palavra renúncia, mas ela está aqui. Porque é impossível amar e fazer o bem sem renúncia pessoal. Aliás, seguir a Jesus tem a renúncia pessoal como premissa. Por exemplo, Mateus 16, 25. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua própria vida por amor de mim, esse a ganhará. Meus irmãos, Jesus agora ele passa a mostrar aos seus discípulos, a partir do versículo 27, lições que pedem não apenas um assentamento do conhecimento na mente, mas pede automaticamente uma ação. O que Jesus está dizendo e tudo o que ele diz não é apenas que saibamos, não é apenas para que conheçamos o que Deus deseja. O que Deus ele pronuncia tem a ver com aquilo que Deus quer que nós saibamos, mas Deus quer que nós pratiquemos. Porque senão nós não estaremos testificando que nós somos alguém separado. Ou um povo separado. Um povo que tem o Deus, o único Deus verdadeiro, como seu referencial. Se os irmãos lerem esse mesmo texto em Mateus, termina com: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, Jesus está mostrando algo que há necessidade de renúncia pessoal.
Por isso que não é um padrão, mais uma vez eu reforço. Não é um padrão para ser seguido para entrar no reino, mas indicativos de virtudes daqueles que seguem a Cristo. Mas nós podemos pensar, nós devemos pensar, será que os primeiros ouvintes de Jesus, eles não conheciam esses mandamentos? Nós sabemos, meus irmãos, que os mandamentos de amar e fazer o bem ao próximo eram bem conhecidos do povo. A única dúvida do povo era: quem é o meu próximo? E a parábola de Jesus, a parábola tão conhecida, a parábola do bom samaritano, ela foi pronunciada para responder essa pergunta que foi feita a ele: quem é o meu próximo? E na exposição da parábola, muito didática, Jesus ele deixa uma verdade muito clara. O meu próximo não é somente aquele que eu seleciono para ser o meu próximo ideal. O meu próximo não é somente aquele que eu quero servir naturalmente, como pessoas que são queridas por nós. O meu próximo não são apenas esses. E nós veremos um pouco mais sobre isso. Mas é muito interessante o que alguns estudiosos, eles dizem e acreditam, e eu acredito juntamente com eles. Porque Deus ele é muito didático em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele fez e em tudo o que Ele sempre fará. Mas alguns estudiosos acreditam que, assim como Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou lá, e depois ele desceu com a lei do Senhor e entregou a lei do Senhor ao povo, e se os irmãos prestarem atenção, a primeira tábua da lei mostra e pede um amor incondicional unicamente a Deus. A segunda tábua da lei, ela pede um amor ao próximo que revela o amor incondicional a Deus. Por isso que a segunda tábua da lei, ela não existe sem a primeira. E a primeira é a base para a segunda. E muitos dizem que assim como Moisés subiu ao monte, recebeu a lei do Senhor e entregou ao povo, Jesus ele agora sobe ao monte e logo depois ele desce e ele interpreta a lei de forma verdadeira para o seu povo, seus discípulos, os eleitos, não para toda a multidão. Jesus ele dá a verdadeira interpretação da lei. E meus irmãos, a questão é: amar e fazer o bem nunca foi uma novidade da parte de Deus para o seu povo. Por exemplo, a Bíblia, ela ensina muitas coisas sobre o amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 13:34. Amem cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. O amor de vocês seja sem hipocrisia. Romanos 12:9. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. As mulheres mais maduras ensinem as mais novas a amarem os seus maridos. Tito, capítulo 2, versículo 4. Para isso, as mulheres mais velhas precisam saber amar os seus maridos. Mas existe o referencial principal que Jesus deu em João 13:34. Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Meus irmãos, a segunda tábua da lei mostra que nós amamos a Deus como nosso único Senhor, na forma como nós enxergamos o próximo e na forma como nós tratamos o próximo, sempre com o objetivo, motivação de glorificar a Deus em primeiro lugar. Nós temos essa verdade muito clara em Gálatas 6:10. Façam o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Renuncie a si mesmo, amando e fazendo o bem. Queridos, isso exige renúncia. E eu quero começar a explicar um pouco para vocês. Por que isso exige renúncia? Porque amar e fazer o bem ao próximo, por si só, é algo que não é tão simples para corações maculados pelo pecado.
E qual é o problema de corações maculados pelo pecado? Corações maculados pelo pecado sempre desejam que as pessoas nos amem e façam o bem para nós primeiro, para que depois recebam o bem ou o amor de nós, da nossa parte. Por isso que amar e fazer o bem ao próximo exige renúncia e já é difícil. Meu querido irmão, grave essas verdades. O pecado, ele é egoísta em sua essência. E ele sempre vai estimular o pecador a buscar a própria satisfação e os benefícios próprios acima dos outros. Essa é a inclinação do pecado que ainda habita em mim e ainda habita em você. E nós poderíamos ficar aqui, queridos, falando a noite inteira, e de fato, a noite inteira, sobre o que significa na prática amar o meu próximo e fazer o bem. E isso já seria para nós um desafio diário de renúncia, não é verdade? Diário, a cada segundo, porque o nosso coração sempre está levantando uma bandeira mostrando que nós precisamos receber o amor e o bem das pessoas. O amor bíblico é aquele que não busca os seus próprios interesses. Por isso que nós olhamos só esse texto e percebemos como o nosso amor muitas vezes está distante de ser o amor bíblico. Porque nós sempre estamos buscando os nossos próprios interesses. Eu disse que nós seríamos confrontados. Mas Jesus, ele consegue ser mais profundo do que os lugares mais profundos. Jesus, ele não diz apenas amem e façam bem ao próximo de vocês. Jesus, ele diz: amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Lucas, eu creio que ele omitiu por um motivo. Ele omitiu o que Jesus falou de fato na íntegra, que Mateus registrou. Porque o Evangelho de Mateus, quando Lucas escreveu dele para Teófilo, o Evangelho de Mateus já percorria as igrejas, já era conhecido. Então Lucas, ele reduz, ele resume o que Jesus falou. Mas em Mateus, na íntegra, o que Jesus disse está registrado. Em Mateus capítulo 5, 43 e 44, Jesus disse assim, olhando para os discípulos, assim como eu estou olhando para vocês, Jesus disse assim: vocês ouviram o que os antigos disseram. Os antigos disseram: amem o seu próximo, mas odeiem os seus inimigos. Olhem para mim. Olhem para mim, discípulos. Na verdade eu vos digo: amem os seus inimigos. Façam o bem àqueles que odeiam vocês. Meus irmãos, o que Mateus registrou nos mostra que uma mentira estava sendo ensinada como verdade para o povo. E que mentira era essa? Odeiem os seus inimigos. Deus nunca disse isso. Pastor, mas nós ouvimos hoje pela manhã sobre o Evangelho, que aqueles que praticam iniquidade, eles estão debaixo da ira de Deus. Quando Deus nos diz que nós não podemos odiar os nossos inimigos, é porque nós não somos santo e justo como Ele. E eu vou desenvolver um pouco mais isso. Mas, queridos, o que era ensinado como força de lei do Senhor era: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Agora vamos voltar para o tempo de Jesus. Na verdade, nós nem saímos. Nesse período, os escribas e fariseus, eles faziam separação entre pessoas boas, que merecem atenção, de pessoas desprezíveis, que mereciam desprezo e repulsa. Por exemplo, os publicanos, os romanos, os sírios, fenícios, como aquela mulher. Você entende por que Jesus ele fala de forma tão dura para
para aquela mulher? Jesus está ensinando os seus discípulos que a forma como eles tratavam os gentios, chamando-os de cães, não era a forma como Deus tratava, principalmente aqueles que Deus havia separado para ele, como aquela mulher sirofenícia. Nos tempos de Jesus, o ensinamento que imperava era que os amigos, os queridos, os judeus devem ser amados. Aqueles que nos fazem o mal devem ser odiados, e aqueles que não são da nossa gente devem ser desprezados e até odiados. Esse é o ensinamento. Na verdade, meus irmãos, essa é a lógica de toda a religiosidade vazia da lei do Senhor. É a lógica de todo o coração pecador. Por isso, meus irmãos, quando Jesus disse isso aos discípulos, isso deve ter sido muito chocante para os primeiros discípulos de Jesus, assim como é também para nós hoje. Quando nós trazemos para a prática, ainda nós não chegamos na prática, nós iremos chegar. Mas fazer o bem a um inimigo é uma outra pergunta que devemos fazer. Fazer o bem e amar o próximo era conhecido, mas será que fazer o bem ao inimigo não era? Era conhecido, só era desprezado pelo povo. Levítico 19, 18, Deus disse ao povo por meio de Moisés: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Êxodo 23, versículo 4, Moisés entregou ao povo: assim diz o Senhor, se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se a gente encontra, eu creio que muitos aqui não têm inimigos, mas num contexto de conflito, se alguém encontra um animal do outro, que é seu inimigo, você acha que ele vai levar de volta na mesma hora? Mas a ordem de Deus para o povo de Israel era essa: se você encontrar um animal do seu inimigo, leve sem falta para ele, entregue para ele, lace o animal perdido, cuide dele e leve para o seu inimigo. Meus irmãos, preste atenção, para que você não confunda as coisas. Deus nunca incitou os homens à vingança na perspectiva do homem, de retribuir o mal com o mal. Somente Deus é santo e justo o suficiente para tratar os seus opositores com justiça santa, como nós fomos levados hoje para estarmos diante do trono, no momento em que nós veremos Deus manifestando a sua justiça, derramando a sua ira sobre todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Mas Ele é santo, Ele é justo. Meus irmãos, Jesus, Ele estava em um meio exclusivista, separatista, humanista, de deturpação da lei do Senhor, e Jesus veio e deu a verdadeira interpretação do que Deus já havia dito por meio de Moisés: amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam vocês. Quando Jesus ele vai dizer, como eu disse, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, Ele já demonstrou que Ele é o único homem perfeito, que veio e cumpriu toda a lei do Senhor. Mas Ele não apenas cumpriu toda a lei do Senhor, Ele colocou um padrão: vocês devem imitar o Pai de vocês. O Pai de vocês, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Nós vamos perceber o motivo pelo qual Deus nos chama a imitá-lo, mas quando chega na questão de justiça, Ele manda que entreguemos a Ele. Sabe por quê? Porque a nossa justiça, normalmente, ela vem com teor de vingança. E sempre pensando o mal do próximo. E por isso que Tiago vai dizer assim: olha, não utilizem da ira para se vingar, mas deem lugar à ira de Deus. Porque o Senhor disse: a mim pertence a vingança. Ele retribuirá a cada um.
Não faça justiça você com as suas próprias mãos em relação aos seus inimigos. Mas, meus irmãos, nessa dinâmica de pensarmos, eu gostaria de dar para você pelo menos 2 razões pelas quais eu entendo que nós temos tantas dificuldades em entendermos isso que Jesus está ensinando. A primeira razão é porque tudo que vem da parte de Deus para nós é antinatural à nossa humanidade caída. Tudo o que vem da parte de Deus para nós é antinatural à nossa humanidade caída. Paulo escreveu aos Coríntios, e nós vamos ver esse texto: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. 1 Coríntios 2,14. E queridos, mesmo para aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, mesmo para aqueles que possuem a mente de Cristo, a lei do Senhor, ela é antinatural para nós. Vocês querem uma prova? Romanos capítulo 15, versículo 12, foi escrito para os crentes, e diz assim: cada um de nós agrade o próximo para edificação. Isso é natural? Busque viver a cada dia da sua vida cristã tendo um objetivo: não agradar a si mesmo e agradar o próximo para aquilo que é bom para edificação. Isso não é natural. Isso exige esforço. Isso exige rendição. Isso exige renúncia, porque não é natural. Meus irmãos, a mutualidade bíblica, ela é antinatural. Por isso que é tão difícil. Por isso que só é requerida aos salvos, porque só pode ser experimentada com renúncia que visa a glória de Deus. A segunda razão é porque ainda temos uma visão equivocada de amor. Nós enxergamos ainda amor como sentimento. Diferente do que o humanismo ensina, o amor bíblico é primeiramente uma decisão sacrificial, que Deus pode transformar em sentimentos de afeição. Pode, mas não depende disso. O amor bíblico não depende do sentir para amar, do sentir desejo para fazer o bem. O humanismo prega que o amor é primeiramente um sentimento. E se há a ausência de sentimento de amor, não é possível amar. E sendo um sentimento, ele surge e vai embora. Não é a perspectiva bíblica. Se eu desejo comer doce, e eu não estou aguentando mais com vontade de comer doce, não é o que está acontecendo agora, tá? Você vai me oferecer depois. Você pode sair da sua casa, ir para uma padaria e comer muitos doces. O seu corpo vai sentir, ou na balança, ou com alguma doença. Mas o seu sentimento levou você a ter uma postura que o seu corpo sentiu. As mágoas, as decepções, os temores, nossas ansiedades, se não forem lidadas biblicamente, trarão consequências em nossa comunhão com Deus, mas também trarão consequência aos nossos corpos. Desde um problema sério no estômago, até o roer a unha, até chegar na carne. Aquele que tem uma doença séria no estômago, como aquele que rói a sua unha até chegar na carne, ou como aquele que se corta e se dilacera, eles têm o mesmo problema: ansiedade, e não sabem lidar biblicamente com isso. As emoções dirigem a vida dessas pessoas. O amor bíblico e o fazer o bem ao próximo, mesmo que seja o meu inimigo ou aquele que me odeia, não tem os olhos naquilo que o outro é, muito menos naquilo que o outro fez, muito menos naquilo que o outro deixou de fazer.
O amor bíblico e o fazer o bem ao que me odeia só é possível para aquele que tem os seus olhos naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez por mim e naquilo que Deus pede de mim. É o mesmo princípio bíblico para o perdão. Por que é o mesmo princípio? Porque vem da mesma fonte, Deus. O perdão bíblico não está fundamentado naquilo que eu sinto pelo ofensor, mas o perdão bíblico está fundamentado naquilo que eu decido fazer por causa do que Deus fez por mim em Cristo. Eu não espero sentir algo favorável para perdoar quem me ofende. Eu decido perdoar, porque eu não tenho os meus olhos no que o ofensor fez por mim, ou no que ele é. Os meus olhos estão em quem Deus é e no que Deus fez por mim, pecador, ofensor, rebelde. Nesses momentos, queridos, o pecado, que é antinatural a Deus, ele vem e diz que esse tipo de postura é sinônimo de humilhação e fraqueza. Ao mesmo tempo, a santidade de Deus encarnada diz que essa humilhação é necessária para mostrar de fato quem Deus é na sua vida. A cruz de Cristo que o diga. A cruz de Cristo que o diga. O pecado diz que os nossos melhores benefícios e atitudes devem ser direcionados a quem merece. Enquanto a verdade santa de Deus não apenas disse, a verdade santa de Deus encarnada mostrou em sua vida que se a nossa redenção dependesse disso, nem eu nem você estaríamos aqui agora ouvindo esse sermão. Romanos 5, 7 e 8, Paulo escreveu: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos rebeldes. Agora veja se isso é coerente com o que está no versículo 32 e 36. Veja, olha aí na sua Bíblia. Versículo 32 e 36. 33, perdão. Diego, leia para nós, por favor. Obrigado. Jesus, ele usa uma expressão interessante: até os pecadores fazem isso. Sabe por que Jesus disse isso? Porque mais uma vez Jesus está mostrando, como sempre mostrou, que a excelência vem da igreja. Somente os discípulos de Cristo, gravem isso, somente os discípulos de Cristo são habilitados a viverem o antinatural do pecado. Agora já está na hora de irmos para as aplicações, se é que eu tenho tempo. Tempo eu tenho, eu não sei se você estará disposto para ouvir. Meus queridos, no capítulo 4, versículo 43, Lucas registrou o que Jesus veio fazer. E o texto bíblico diz assim: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Eu fui enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus. E queridos, quando nós nos deparamos com essas rendições do reino de Deus, nós não estamos, meus irmãos, lidando com o caminho mais fácil. Nós estamos lidando com o caminho certo, o caminho da verdade de Deus, o caminho da semelhança com Ele, o caminho da cruz, o caminho da cultura do evangelho que temos ouvido e aprendido. E não é um caminho fácil. Se fosse um caminho fácil, não teria a ver com Cristo. E queridos, esse é um terreno que todos nós vamos pisar. Talvez você esteja pisando agora. Talvez você em breve irá percorrer. Mas se você é alguém que ninguém odeia ou te deseja mal, é uma questão de tempo. Viva com mais avidez as verdades do Evangelho
que você vai experimentar a oposição? Na sua família. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição, 2 Timóteo 3, 12. Meus irmãos, para que nós amemos nossos inimigos e façamos o bem a quem nos odeiam, nós precisamos entender que isso é antinatural. A nossa natureza adâmica caída. Por isso que somente em Cristo e por Cristo nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, e isso é urgente. Tirar os olhos dos nossos ofensores e olharmos para o Senhor, no que Ele fez por você, no que Ele ainda faz por você, assim como faz por mim. Deixa eu fazer algumas perguntas bem pessoais. Quem são as pessoas que te prejudicaram? Quem são as pessoas que você não tem nenhuma predisposição para o bem, porque você só recebeu o mal? Quem são? Será que é alguém da sua própria casa? Será que é alguém em seu trabalho? Será que é um vizinho seu, aquele que ao invés de colocar o lixo na porta dele, coloca na sua? Será que é alguém da igreja? Eu não sei. Deus sabe. E você muito bem. Pastor, eu tenho muita dificuldade em amar meu pai. Eu tenho muita dificuldade em amar meu marido. Eu tenho muita dificuldade em amar minha esposa. Eu tenho muita dificuldade em amar minha mãe, em amar o meu irmão. Queridos, o amor não é apenas para aqueles que nós temos facilidade. Eis a verdade do Evangelho. O amor também é para com aqueles que nós temos dificuldades de amar. Talvez estes não tenham declarado que são seus inimigos, mas se eles tivessem declarado, nós já teríamos as razões em Cristo para amá-los e fazer o bem a eles. O que diz no versículo 32 que nós acabamos de ler? Se vocês amam aqueles que fazem o bem para você, o que vocês estão fazendo demais? Os pecadores fazem isso. Eles amam somente aqueles que eles querem, aqueles que eles escolhem, exatamente como os fariseus ensinavam. Por isso a parábola do bom samaritano. O que Deus vê em seu coração como uma ferida ainda aberta, devido a um mal que você sofreu? Deixa eu dizer algo sobre isso. O ofensor nunca será o responsável para que essa ferida aberta na sua alma se feche. Somente Deus. Somente Deus. Porém, você não pode ter o seu olhar nas ações e nas reações dos outros. Queridos, Deus julgará todas as injustiças dos homens, mesmo aquelas que você já esqueceu, Deus não. Deus julgará todas as injustiças, mas quanto a você, olhe para as suas ações, olhe para as suas reações e avalie se elas estão sendo coerentes com o que Cristo fez e faz por você. Lembre-se de uma verdade e jamais se esqueça: nós não estamos anulando a justiça. Nós apenas estamos deixando nas mãos daquele quem de fato, ou que de fato é justo em todas as suas motivações e obras. Lembre-se de Amós: nenhuma nação na face da terra, nenhum homem que cometeu uma injustiça sequer contra um filho de Deus ficará sem a justiça de Deus.
Nenhum. O livro de Amós diz exatamente isso. Mas não cabe a você a justiça. Cabe a você a ser como o seu Senhor ensina. Tiago 1,20. A ira humana não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, é muito difícil, eu sei, pensar nessa perspectiva, em nossa lógica humana. Mas se Cristo não fosse feito justiça de Deus em nosso favor, o juízo de Deus que nós merecemos é a condenação eterna. Eu não sei se você sabia disso, apenas para te lembrar. Você sabia que quando Deus olha para você, que é salvo, Ele não vê mais a sua ofensa? Ele não vê mais a nossa ofensa. Ele vê a sua justiça em Cristo. Ele é o nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, que a nossa obediência tem o eco de Elias na vida da viúva de Sarepta. Faça primeiro para mim. Irmãos queridos, que sofrem por isso, e também um dia podem fazer alguém sofrer com as suas próprias ofensas que vocês podem cometer. Nunca se esqueçam, e muitos evangélicos já se esqueceram, e durante a semana você se esquece disso. A porta estreita que nós entramos no reino, ela não se alarga à medida que nós caminhamos. Não vai ficando mais fácil. Ela permanece estreita até o fim, enquanto nós estivermos nesse mundo. E o amor de Deus pelo pecador nunca foi por merecimento. O amor de Deus ao pecador nunca foi por merecimento. Quem ama aqueles que merecem somente ser amados, não fazem nada além do que os incrédulos fazem. Mas o nosso padrão de amor e de fazer o bem nada tem a ver com mérito, não tem a ver com meritocracia. Se merece, recebe. Ai de nós se fosse assim. Porque o que ainda nós merecemos e Deus retém com as suas mãos, por causa das suas misericórdias, ainda continua sendo manifestação de juízo. E as misericórdias de Deus, elas seguram, enquanto a graça é derramada sobre nós, e nós estamos dizendo na prática para aqueles que nos fazem o mal: você não merece. E Deus, de uma forma muito amorosa, como Jesus, ele inclinou para aquela janela daquele pátio e olhou para Pedro na fogueira. Jesus, ele olha para nós e diz assim: você merece? Não, filho, não, filha, não é por merecimento, é por reconhecimento de quem eu sou e do que eu fiz por você. Caminhando para o fim, eu não sei se você já percebeu quando Deus, por meio de Moisés, disse ao povo assim: povo de Israel, vocês devem amar o estrangeiro. Está lá em Deuteronômio 10:19. Sabe qual é o critério que Deus deu para eles, para que eles amassem o estrangeiro? É o seguinte, o texto continua: amem o estrangeiro, porque também vocês foram estrangeiros no Egito. Vocês sabem o que é ser estrangeiro. Vocês sabem o que é estar em terra estranha debaixo de jugo. Eu libertei vocês. Eu tirei vocês da terra estranha. Vocês sabem o que é o estrangeiro, então amem o estrangeiro. Meus irmãos, por isso que o Evangelho de Jesus, ele não é apenas a boa nova de salvação para o pecador. O Evangelho de Jesus são as boas novas que transformam a cosmovisão e as respostas naturais
do nosso coração pecador. E olha, nós não estamos falando de cura, muito menos de celebrando a recuperação. Nós estamos falando de obediência, renúncia e satisfação em Deus. A ninguém retribua o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Então vamos para a conclusão, no versículo 35. Todos juntos vamos ler. Diz assim: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Pois bem, irmãos, é hora de nós orarmos e sondarmos os nossos corações, porque nós ainda temos 6 rendições pela frente. Essa foi apenas a primeira. E a primeira já nos ensina muito sobre como nós devemos tirar os olhos de nós mesmos e ter os nossos olhos fitos em Cristo Jesus e em sua graça que nos alcançou, para que nós tratemos aqueles que são nossos inimigos e aqueles que buscam normalmente nosso mal, que nós possamos fazer o bem a estes que nos odeiam. Convido você a orar e convido você a falar com Deus nesse momento, porque Deus falou com você também neste momento. Quanto a isso, não é necessário que pesquisemos tanto e sondemos o nosso coração, porque normalmente é muito latente aqueles que nos fazem o mal, aqueles que não desejam o nosso bem, aqueles que nós não temos nenhuma inclinação natural para abençoá-los. Ore por ele agora. Coloque essa pessoa diante do Senhor e peça para que Deus te ajude a ser obediente à palavra do Senhor, porque você foi habilitado para isso. Somente os salvos podem ser assim. Por isso que isso te identifica com o reino, não te habilita a estar nele.